Vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta análise. Hoje, a gente precisa conversar sobre uma realidade matemática nos investimentos no exterior que honestamente acaba sendo ignorada na maioria das vezes. E olha, é exatamente esse pequeno detalhe que define se uma estratégia de longo prazo vai ser altamente rentável ou se vai acabar perdendo para a nossa boa e velha renda fixa local. Existe uma engrenagem financeira ali operando de forma totalmente silenciosa nos bastidores de cada remessa de capital. E entender como isso funciona é absolutamente fundamental para conseguir preservar o patrimônio. Então, o que faz um investimento internacional perder para a renda fixa local? Essa é uma pergunta muito fascinante. A gente costuma colocar toda a nossa energia em escolher o ativo perfeito, ou em tentar prever a oscilação natural do mercado. Mas existe um inimigo oculto aí: as taxas. Taxas que corroem os lucros da carteira de forma furtiva, muito antes de o investimento sequer começar a render. É literalmente uma perda de performance garantida que acontece no exato segundo em que o dinheiro cruza a fronteira. Seção 1. O perigo oculto. Essas taxas de transação são como um verdadeiro antagonista na jornada de quem está construindo patrimônio. E detalhe, não estamos falando de pequenas tarifas administrativas inofensivas. Elas representam um obstáculo de performance real que o investimento é obrigado a superar. A regra do jogo é muito clara, sem exceções. Toda vez que o capital é enviado ao exterior para comprar ativos, tipo os famosos ETFs irlandeses, um trio de custos entra em ação na mesma hora. É como uma âncora pesada puxando o rendimento inicial do portfólio para baixo. Remessa mágica e gratuita simplesmente não existe. Qualquer alocação de recursos em moeda estrangeira dispara esses gatilhos financeiros automaticamente. Ok, vamos mergulhar nisso. Seção 2. Os 3 custos reais. Para garantir que o portfólio seja realmente eficiente, a gente precisa dissecar exatamente a natureza desses 3 obstáculos. O primeiríssimo da lista é o IOF, o nosso conhecido Imposto sobre Operações Financeiras. Sendo o imposto federal, ele é totalmente negociável. Para as remessas que vão direto para contas de investimento, a alíquota em vigor para o ano de 2025 é de 1,1% sobre o valor enviado. E aqui vai um detalhe super importante. Se essa mesma remessa for parar em uma conta corrente internacional comum, essa alíquota pula lá para 3,5%. Além do IOF, a gente tem o segundo custo, o spread cambial. E, por fim, o terceiro, a corretagem. Desses 3, o spread cambial é o que mais exige atenção. Basicamente, ele é a diferença entre a taxa de câmbio oficial do mercado, aquela que conhecemos como PTAX, e a taxa que a corretora efetivamente cobra na hora de converter o dinheiro. De toda a equação, o spread é de longe o custo mais variável e mais complexo de entender, porque cada instituição financeira tem a sua própria política de cobrança para essa margem. Quando a gente coloca as corretoras lado a lado, essas diferenças nas políticas de spread ficam escancaradas. A Avenue, por exemplo, trabalha com um modelo de spread regressivo, variando entre 0,50% e 1,95%. A lógica deles é bem simples: quanto mais dinheiro se converte de uma vez, menor é a taxa de spread aplicada. Já a Interactive Brokers tem uma estrutura totalmente diferente. Eles operam com spreads bem menores, a partir de 0,002%, só que adicionam uma taxa fixa de câmbio de $2 por cada conversão. São mecânicas muito distintas. Dependendo do volume financeiro que está sendo movimentado, o impacto no custo final muda de figura completamente. Fechando o trio, temos a corretagem. Felizmente, hoje em dia ela costuma ser a taxa menos punitiva, mas as estruturas ainda assim diferem bastante. Algumas corretoras liberam um pacote de ordens gratuitas por mês, enquanto outras zeram os custos para alguns ETFs específicos, ou então adotam uma cobrança padrão de mais ou menos $1 por operação. Embora realmente existam opções de baixo custo pipocando nas grandes plataformas, a corretagem não deixa de completar a tríade de despesas que morde cada remessa. Seção 3. A matemática na prática. Agora a coisa fica interessante. Observando os números na prática com base nas contas de investimento mais comuns, o cenário clareia de vez. É aqui que a teoria dos custos tromba com a dura realidade do bolso. Pensa num aporte de R$1.000. Isso gera um IOF de R$11 e um spread médio aí na casa dos R$15. Total, R$26 de custo. Isso significa uma perda imediata de 2,60% do valor aportado. O mais curioso é que esse mesmo percentual cravado de 2,60% se repete em um aporte de R$3.000. Mas quando o aporte sobe para R$10.000, o spread cai para 1,0%, puxando o custo total para 2,10%. E se o aporte for de R$30.000? Aí o spread chega a 0,5% e o custo total despenca lá para 1,60%. Então, o grande choque de realidade mora exatamente neste número assustador, 2,60%. Para aportes padrões na faixa de R$1.000 ou R$3.000, essa é a perda instantânea de capital. É meio bizarro pensar que, antes mesmo do mercado abrir lá fora,
o montante investido já encolheu quase 3% de forma irrevogável e totalmente garantida. No dia a dia, isso quer dizer que o investimento internacional já larga no vermelho. É como se o ETF começasse dentro de um buraco de 2,60%, precisando cavar muito só para conseguir chegar na superfície e empatar o jogo. Qualquer rentabilidade inicial que aquele ativo der não vai ser o lucro real no começo. Vai ser só uma recuperação desse prejuízo transacional da remessa. É uma barreira de performance absurda para qualquer estratégia de acumulação. Seção 4. A estratégia vencedora. Entender o peso dessa matemática punitiva é, sem dúvida, o primeiro passo para criar um plano de defesa inteligente. O spread regressivo vira o jogo a nosso favor simplesmente porque a proporção do custo derrete quando o volume aumenta. Sair de um buraco de 2,60% nos aportes pequenos para uma mordida bem menor lá na casa de 1,60% nos aportes maiores é uma diferença gigantesca na eficiência do nosso dinheiro no longo prazo. A conclusão matemática é supercristalina e favorece uma abordagem bem específica. Fazer aportes com alta frequência, mas com valores baixos, é pedir para o capital ser corroído sem parar pelas taxas máximas. A alternativa que a matemática comprova será correta é inverter isso, aportar com baixa frequência, mas com um valor bem mais alto. Fica muito evidente que juntar esse capital aqui no Brasil mesmo, no investimento de liquidez, para só depois fazer uma remessa mais encorpada para o exterior, é o caminho inteligente para minimizar o estrago. A mensagem principal dessa análise não deixa dúvidas e se resume nesta citação exata da fonte. Com aportes maiores e menos frequentes, o custo percentual cai significativamente. É uma regra inegável. A forma como se organiza a frequência do envio de recursos é o que vai ditar o verdadeiro potencial de retorno da carteira internacional. O que nos empurra para uma reflexão final baseada puramente na frieza dos números. Será que o hábito de investir com alta frequência está sacrificando, silenciosamente, a eficiência de uma carteira para o longo prazo? É uma questão essencial para se ter em mente depois de encarar os verdadeiros custos da internacionalização do capital. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise detalhada.